Hello people, Clipcast em mais uma gravação, mais um programa chegando anywhere, everywhere, onde você estiver. E hoje eu com uma convidada mais do que especial, eu sempre falo assim, mas é que realmente ela é muito especial, a Luciana Ribeiro, essa mulher relevante que tem um currículo ímpar, formada em direito, uma escritora exímia, conhecedora de leis, ela que é atuante nos movimentos políticos e sociais aqui das cidades da região oeste de São Paulo, ela que acompanha de perto a luta da mulher pela sobrevivência no mercado de trabalho, em casa, ou seja, a luta pela sobrevivência enquanto mulher, enquanto exercendo esse papel de mulher. Então, a Luciana acompanha isso bem de perto nos municípios, gerenciando, criando e acompanhando programas que vão dar para essa mulher esse apoio, esse suporte que muitas vezes a mulher precisa por conta das violências que ela sofre, por conta de situações que incorrem no cotidiano dela, e muitas vezes ela se vê ali perdida, sem saber os direitos que ela pode usufruir deles. Então, o trabalho da Luciana é um trabalho fenomenal nas cidades aqui do entorno, e nós vamos falar sobre isso hoje. Ela que é uma das mentoras e criadoras de uma casa chamada Casa Abrigo, que a mulher que sofre violência pode ter essa passagem por essa casa, onde ela vai servir ali para dar esse acolhimento para a mulher que está na situação de vulnerabilidade, e também passar por um programa de autoconhecimento, autoajuda, autocuidado, né? E ser cuidada também por outros, para que ela possa retornar mais preparada e até curada, né, nas suas emoções, para a sociedade, para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua família. Muito boa tarde, minha querida Luciana, tudo bom? Jolie, muito obrigada pelas suas palavras, né? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez contigo, né, num novo espaço. Parabéns pela tua iniciativa, pela equipe toda, né? A gente sabe que sempre tem um propósito do bem, né? Sim. Ainda mais quando Deus direciona esse propósito. Então, sim, falar sobre essa questão, quando você fala das questões da violência, ainda mais nessa época do ano, para nós, todas mulheres, eu, por exemplo, como uma ativista social, como uma servidora pública também de muitos anos, muitas décadas nesse movimento, né, em prol das mulheres, por uma vida livre de violência. Falar disso é muito significativo, né, porque a gente já presenciou casos, a vida como ela é, né, situações reais de mulheres que muitas vezes perderam suas vidas porque não tinham uma esperança, uma perspectiva de uma rede que pudesse ajudá-la a sair, né, disso. A gente está na campanha internacional que se chama Campanha do Ativismo, 21 dias de campanha do ativismo, no combate a todas as formas de violência contra as mulheres no mundo. A origem desse movimento foi algumas décadas passadas, quando 3 mulheres na República Dominicana lutavam pelo espaço delas na política. E essas mulheres foram assassinadas por isso, Jolie. Porque elas queriam ter esse espaço também, junto com os homens, não para ir contra os homens, mas para poder também levar suas necessidades, seus direitos. Veja bem, nós mulheres, quando saímos, acendemos o espaço fora de casa, nós não deixamos de cuidar dos nossos papéis do lar, né? E a gente somamos mais essas responsabilidades. É uma dupla, tripla jornada. A gente está no século XXI, e eu me lembro que mamãe está nos 3 livros que eu participei como coautora. O meu pai, ele apoiou minha mãe na década de 80 a ser uma empreendedora. Ela era dona de 2 barracas de feira de roupa. Meus irmãos acordavam de madrugada para ajudar minha mãe naquela época, e eu era criança.
Mas minha mãe não deixou de arcar com as responsabilidades em casa, apesar do meu pai compartilhar, né? Não ajudar, é compartilhar esses papéis com ela. Mas quantas mulheres sofrem violência porque chegam em casa às vezes tarde do trabalho, não conseguem desenvolver todas as suas atribuições e tarefas, lavar uma roupa, fazer a comida, ajudar o seu filho a fazer a tarefa da lição de casa, né? Enfim, e tudo isso é importante a gente colocar, porque nós temos que ter uma relação entre homens e mulheres de paz, de compartilhar papéis, de educar nossos filhinhos para isso, para uma educação e uma cultura de paz. É muito importante a palavra educação e cultura, né? E quando a gente fala dessas várias formas de violência, eu me entristeço, Jolie, porque somos o 5º país, né, segundo o ONU Mulheres. O próprio Anuário da Segurança Pública soltou o Anuário Nacional de relatório sobre a questão das violências e também com recorte das mulheres. Nós somos o 5º país ainda que mais mata mulheres por essa questão, né? E essas relações entre homens e mulheres, a educação é tudo, Jolie, né? Eu gostaria muito de falar com quem nos acompanha em casa, independente dos arranjos familiares, falo também como uma psicopedagoga, porque quando eu trabalhei criança e adolescente como assistente social, eu busquei na psicopedagogia algumas explicações sobre esses arranjos familiares e essas relações, o quanto interfere no desenvolvimento do indivíduo, cognitivo, biológico, educativo, social, no seu desenvolvimento na escola, na aprendizagem. Aí é a origem de muitos transtornos, evasões escolares, né? E não só com as meninas, com os meninos também, mas sobretudo mais com as meninas. E aqui não é puxar sardinha para a mulher, são estatísticas, né, que revelam números assustadores sobre a questão das violências que nós sofremos. E aí a gente vai falar da violência dentro de casa, no lar, a violência doméstica, né? Pode falar, Jolie. Ô Lu, você falou do desarranjo familiar. Desarranjo familiar. Esse desarranjo familiar, ele acontece quando a mulher, ela, além de exercer o papel dela, ela ainda somatiza outros papéis. Nós sabemos que o melhor dos mundos seria que a mulher, ela pudesse ser ali uma dona de casa, cuidar de sua família e mesmo assim empreender, cuidar dos seus filhos e ter ali tudo sob controle. Só que isso seria um mundo maravilhoso, né? Um mundo ideal. Mas a realidade é que para a mulher exercer vários papéis, ser dona de casa, ser mãe, ser esposa, ser empreendedora. Sim, trabalhar fora, dentro de casa, ela acaba assumindo uma quantidade de responsabilidades que muitas vezes acaba extrapolando o limite que ela, enquanto mulher, tem. Só que a maioria das mulheres, elas querem estar no lugar de trabalhar fora de casa. Muitas delas não querem se dedicar ao lar. Você, com o discurso que você fez, inclusive não é um discurso seu, mas é um discurso que ele é endossado pelas estatísticas, sim, mas você também tem a vivência de acompanhar no dia a dia a história, sim, dessas mulheres. Essa violência que culmina dentro de casa acontece por quê? É porque a mulher, ela é mal compreendida ou porque ela bate de frente com o seu parceiro quando ela quer assumir um papel que na cabeça dele não é o dela, mas se ela também não assumir, o lar também não consegue se pagar. Fala um pouco sobre isso. Então, ou não tem nada a ver a parte financeira? Aí a gente vai falar das relações abusivas. Qual é a origem dessa relação abusiva, né? Às vezes tóxica e que deixa a mulher muitas vezes sem quando eu falei a esperança, a perspectiva de um projeto fora desse ciclo, que se torna um ciclo vicioso de violência, né? É essa questão do homem também entender que é uma família, é um casal, né? E os dois têm uma corresponsabilidade sobre a criação, entre aspas, que é a educação dos seus filhos,
as questões de rotina do lar, a rotina doméstica, a rotina de casa. E muitas vezes a gente sabe que a economia pede isso. Quantas mulheres e homens necessitam realmente casar, os dois trabalharem, né, para dar conta? A gente saiu de um tempo de portas fechadas, né, que foi a pandemia, uma guerra que ceifou várias vidas. Então, já há muito tempo, desde os primórdios, desde as primeiras civilizações do mundo, quando os homens saíam para a guerra, mulheres assumiam o papel dele dentro e fora de casa, com a produção agrícola, etc., para manter também uma economia. E agora eu vou voltar. A partir do momento que a gente entende que esse papel cabe aos dois, né, dentro de uma situação de corresponsabilidade com o lar, com os filhos, né, porque não dá mais para voltar atrás. Né, a modernidade nos mostrou, infelizmente, só que é um paradoxo. Eu quero falar para as mulheres também, que eu sou das antigas, meninas, com todo carinho eu falo com vocês, eu estou com 51 anos e a gente veio nessa geração de emancipação e eu quero tirar o chapéu para as mulheres e para os homens que apoiaram essas mulheres também, porque a gente tem que estar homem e mulher juntos, né, nessa relação. A gente veio aí com um estigma de mulheres maravilhas. E isso nos custou, às vezes, um adoecimento, uma burnout, que eu fui vítima de burnout, mas também por uma forma de violência institucional. E isso nos causou uma sobrecarga imensa. E nós não somos mulheres maravilha, né? Nós somos capazes de tudo, todas nós temos condição e capacidade para sermos executivas, uma vereadora, uma prefeita, como os homens, mas a gente precisa trabalhar essa relação desde casa. Quando eu falo arranjo familiar, independente das situações dessas famílias, né, o que importa também é semear, é fortalecer o vínculo afetivo, porque nossos filhos, eles não têm culpa da situação que a gente passa, muitas vezes de vulnerabilidade social, né? Entendendo a dificuldade nas comunidades, a dificuldade que muitas vezes a pessoa até de classe média passa por perder um emprego, uma posição na classe social, a instabilidade econômica que afeta todas as famílias. Mas esse elo, eu acho importante falar isso, Jolie, esse elo afetivo, ele é base para desenvolvimento não só de mulheres, de homens também, de meninos e meninas, futuros adultos, porque eles vão refletir isso na vida adulta. A origem da violência, que essa violência que a gente fala do lar, intrafamiliar, dentro da família ou doméstica, ela está desde da forma que a gente trabalha essas relações afetivas, né? Porque o amor, Jolie, é bíblico também. Ele não só supera tudo, como ele é base para o nosso desenvolvimento como ser humano, como ser social, ser em sociedade. Um indivíduo que é criado num ambiente de violência, ele pode se tornar um agressor da sua futura esposa, da sua namorada, enfim. E fora de casa também gerar violência. Repetição de padrões. Repetição de padrões. A gente estava falando há pouco dos padrões. Então, esses padrões, né? É tão complexo isso, gente, esses padrões, né? A sociedade, às vezes, mostra um padrão e a gente compra ele. E aí eu vou falar, por exemplo, nós que somos mulheres. Mulher que trabalha, mulher que cuida de casa, cuida de filho. Eu, por exemplo, tenho um neto de 8 anos, tenho muito orgulho de falar isso. Davi, beijo, Davi. A gente se cobra muito. Eu tenho que estar bonita para o meu marido, bonita para a sociedade, bonita no trabalho, ai, meu cabelo, enfim. Só que a gente passa uma série de processos, por exemplo, eu vou falar da burnout que eu passei, que me causou uma alopécia, o início de alopécia que foi reversível, porque foi diagnosticado a tempo que até hoje eu trato. Eu recorri a Mega Hair porque eu tinha vergonha da forma que meu cabelo estava caindo, enfim. Teria sido mais leve para você se esse não fosse um padrão exigido pela sociedade? E quando a gente fala disso, Lu, a gente está falando do autoconhecimento. Sim. Porque assim, uma coisa é o que a sociedade impõe para você como modelo. Outra coisa é aquilo que serve para você. Exato. Existe um caminho, uma distância muito longa. Muito. E só que as pessoas não entendem quem elas são realmente e o que de fato importa para elas. Então, assim, quando eu falo isso, eu estou falando da genuína identidade. Exato. Porque é bom
que eu tenho um cabelo lindo, sedoso, maravilhoso, todo mundo quer esse cabelo. Sim, é um dos sonhos. E todo dia, quando a gente acorda, tem que precisar de escova. Só que se a mulher perder esse cabelo, se o homem ficar careca, é um peso. Se a mulher ficar careca, o peso é outro. Exato. Se a mulher usar uma peruca para cobrir esse cabelo, é outro. E a cobrança é outra. E a cobrança é outra. Mas a gente está falando de nós, mas também estamos falando do outro. Então, assim, o padrão que o outro impõe, a regra que o outro impõe, a realidade que o outro impõe, ela não pode mandar na minha realidade, no meu padrão e na minha vida. É isso que as pessoas precisam entender. É isso que as pessoas precisam vestir, a sua identidade em detrimento do outro. Porque, assim, a Bíblia diz o seguinte: se o Filho verdadeiramente vos libertar, sereis livres. E por que é que as pessoas ficam tão escravas de um padrão que nem faz elas felizes? Por que acontece isso? E perpetua, né? E perpetua. Então dá a impressão assim, você nasceu, você já está carimbado. Ó, você tem que ser assim, você tem que cumprir isso, você tem que cumprir aquilo. E as pessoas, elas vão vivendo no automático sem se perguntar, ué, mas por quê? Por que eu tenho que viver com o cabelo desse jeito, dessa cor, dessa forma? Por que eu tenho que repetir esse padrão? E a percepção que a gente tem é que, sem deixar de reconhecer o quanto a gente avançou na tecnologia, hoje você vê pessoas que são influencers, etc., né, interferindo, né, muitas vezes no modo de vestir, tudo, sem críticas pejorativas a isso, Jolie, mas a gente tem que também buscar essa percepção aguçada, porque quando a gente percebe que isso pode nos escravizar, interfere na questão da nossa identidade, porque a identidade é tudo para o ser humano. Né? Quando eu superei o processo de burnout, resgatei minha identidade, isso serve também para as pessoas que passam por qualquer tipo de violência, e no caso as violências que a gente falou sobre as mulheres. Resgatar a nossa identidade é acreditar que a gente, como uma gota d'água, pode ser uma onda, e como uma onda pode ser um oceano, oceano de possibilidades, né? E que podem levar a nossa vida para além do horizonte que a gente consegue enxergar como ser humano. Imagina quando a gente é guiado por algo superior, né? Que é Deus na nossa vida. Sim. Então, é importante falar isso, porque o nosso papel como mulheres, esse protagonismo que a gente fala hoje em dia, né? Mulheres empoderadas, mas muitas vezes elas podem até parecer empoderadas, mas como está a vida delas? Veste a capa de empoderamento. A capa do empoderamento, é isso que eu falei alguns minutos atrás. Nós temos que ser o que a gente é, porque não há nada que pague a gente viver o nosso eu, quem somos, genuinamente quem somos, essa liberdade que a gente tem que viver, sem as amarras desses padrões que escravizam a nossa vida, nos impõem papéis que não são nossos, e não sei de quem é, né? E não importa a idade que a gente despertar para isso, porque enquanto a vida é esperança. Então acreditem, né, nessa possibilidade. Né, eu passei por várias fases na minha vida enquanto mulher, trabalhadora, dona de casa, mãe, filha, e hoje eu sou filha-mãe, praticamente, dou graças a Deus pela vida da minha mãezinha de 86 anos. A gente tem que entender o nosso papel, que é super importante, né, quando a gente ascendeu ao mercado de trabalho, quando a gente consegue uma qualificação que nos permite, às vezes, grandes cargos executivos e disputar de igual para homens, mas a gente tem que olhar lá atrás, né? O que está pesando ainda, né? Se a tua vida não está legal, na questão pessoal, você tem que rever, porque você vai arrebentar. Essa questão de somar vários papéis não é legal. Vamos ser sinceras, meninas, não é legal. Não e para os nossos companheiros aí, parceiros, né, maridos, irmãos, enfim, né, eu também vim de uma geração que eu não ia para a escola de sexta-feira sem limpar a casa. Meus irmãos podiam sair, jogar bola, chegar em casa, jogar roupa onde fosse, porque eles eram os homens, eles não tinham essa responsabilidade. Mas não é por aí. Quando você educa o seu filhinho ou sua filhinha para compartilhar a responsabilidade, você está formando cidadãos já dentro de casa,
porque eles vão refletir isso lá no futuro. E quando a gente fala das mulheres nas empresas, tudo isso que a gente está discutindo interfere muito na produção. A própria violência doméstica impacta muito na produção das empresas. Quando essas mulheres baixam a produtividade porque estão sofrendo alguma forma de violência, porque estão assumindo esses padrões há décadas na vida delas, né, sem sentir a vontade para falar com alguém. Você não acha que as empresas, elas poderiam ter um programa de recursos humanos que trouxesse esse autoconhecimento para as mulheres, para que elas conseguissem exercer, sim, o papel que elas estão exercendo dentro da empresa como empregada, algumas até como empreendedora, né, que trabalha com marketing ali, one-to-one, mas elas conseguissem entender quem elas são e, de fato, como elas podem ter uma vida mais leve, mais saudável nesse processo de qualidade de vida, porque a impressão que eu tenho, Lu, é que se fala muito em qualidade de vida e que as empresas propõem essa qualidade de vida, mas talvez poucas tenham um programa efetivo de qualidade de vida para conseguir trazer essa informação, essa formação, essa ajuda, esse auxílio, que no final das contas a própria empresa será beneficiada com isso. Nós estamos vivendo um tempo em que as estatísticas, elas estão alarmantes em relação às doenças psicossomáticas. Então, esse funcionário que de repente ele não se sente bem, ele não está feliz, né, porque ele já está carregando o peso que ele traz ali da casa dele, às vezes ele não vai conseguir ter uma boa produtividade no trabalho. E mais, além disso, ele vai incorrer muitas vezes em adquirir ali uma doença, ficar afastado desse trabalho, né, gerar um custo a mais para a empresa. Então eu creio que existe nesse trabalho que você desenvolve, né, que nós desenvolvemos com as empresas, existe uma grande oportunidade para as áreas de recursos humanos e para as áreas que entendem que essa cultura organizacional, ela pode ser mudada, melhorada, esse lugar da empresa, esse lugar do empregador, porque tem muito empregador que fala assim, eu queria investir num projeto social, né? A gente vê muito isso, eu queria investir num projeto social, dar um alimento, levar esse recurso, né, para as pessoas, para as crianças, é louvável isso, mas você pode investir no social da sua mão de obra, do seu trabalhador, do seu colaborador. E eu penso até que pode ter incentivos para isso, não é, Luciana? Sim. Incentivos, por quê? Porque esse trabalhador bem nutrido, e quando eu estou falando nutrido, eu estou dizendo emocionalmente falando também nutrido, porque as pessoas, elas podem estar desnutridas, emocionalmente falando, de afeto, de carinho, de compreensão, mas quando ela vê que a empresa proporciona esse lugar de acolhimento para ela, de mudança de mindset, né, do empregador trazer um pouco desse autoconhecimento para essa pessoa, ele pode mudar o cenário da empresa dele e ele pode produzir novos produtores, né? Eu vou dizer assim, grandes produtores. E isso é fantástico, porque eu já vi alguns falando assim, não, mas eu já até ouvi, sabe, Lu, alguns empregadores falando assim, mas é tão difícil, eu procuro uma pessoa para investir na minha empresa. Eu procuro um empregado que ele seja aquele empregado que ele consiga mudar a mente dele, ter um mindset mudado, para ele futuramente ser até um empresário. Mas ele não quer, ele quer manter o mundinho dele ali pequenininho. É que muitas vezes você precisa entender que aquela cultura que ele foi criada, aquela cultura de segurança, né, alivia o estresse dele. É um medo que ele tem. A carteira assinada, para muitas pessoas, é um selo de segurança. Mas é um selo de segurança falso, porque se a empresa entrar numa crise e ele não for também ali, às vezes, um ser pensante, versátil, ele não tem segurança nenhuma.
tudo é passageiro. ilusório. Se ele não tiver capacidade de se reinventar, se ele não tiver saúde emocional para enfrentar esse futuro do qual ele tanto teme, ele morre na praia. Então, assim, esse selo chamado carteira assinada, que muitos empregados têm ali, é uma cultura que já foi construída ao longo do tempo no nosso país, na nossa nação, e que muitos não conseguem desprender disso. E agora a gente está com desafios muito grandes, que vai trazer para esse tempo, né, Luciana, Sim. uma quantidade de pessoas com muito problema de ansiedade, medo, insegurança, feridas, traumas. Por quê? Porque a gente está diante de um cenário que está empurrando todo mundo para um avanço global, para um avanço tecnológico que não tem mais volta. Ou você inclui ou você está fora. Ou você está fora. A inteligência artificial, ela está vindo aí com tudo e terão profissões que vão sumir da noite para o dia. Mas essas pessoas precisam ter a serenidade de entender o lugar delas no mundo. Eu diria que esse tipo de movimento que a gente está discorrendo agora, para quem está acompanhando, é a saúde da empresa, né? Quando você consegue despertar a versatilidade nesse colaborador, ele desperta um sentimento de pertencimento daquele espaço, como se a empresa fosse dele. Sim. E às vezes o barco pode estar até ruim em determinada época da economia na empresa. Ele vai passar possibilidades para que essa empresa tenha saídas. E essa perspectiva que já não é a perspectiva da inteligência artificial, porque já está acontecendo. É algo que, se você conseguir introduzir isso dentro da sua empresa, você pode pensar em um futuro melhor. Com certeza. Né? Porque não adianta a gente fechar os olhos. Infelizmente, a saúde mental das pessoas, a cada minuto nessa modernidade, ela tem piorado demais. Agora, a gente tem que considerar isso. Quem sofre mais nesse cenário com a saúde mental? É a mulher ou é o homem? Você tem essa estatística, Lu? Porque nós estamos aqui falando pela mulher, porque nós vemos que a mulher hoje ela é uma grande massa crítica. Você trabalha com mulheres, Sim. mas nós sabemos que muitas vezes também o homem não assume a posição que ele tem, né, que ele deveria assumir os papéis que seriam inerentes a ele, sobrecarregando a sua companheira, sobrecarregando a sua família, fazendo com que a família fique uma família totalmente disfuncional. Que os filhos não entendem os pais não entendem os filhos, mas porque ele também não achou o autoconhecimento dele, ele também não conseguiu ter essa consciência de quem ele realmente deveria ser enquanto pai dessa família. É necessário, né? Quando eu falei que a questão dessas famílias, esses arranjos, a questão da violência que assola as mulheres, mas também assola homens, Jolie. A gente tem que falar com os homens sobre isso. Quando você fala se atinge mais mulheres ou homens, eu diria que é muito relativo. Porém, as estatísticas, principalmente com relação à empregabilidade, elas mostram que atinge mais as mulheres. E com recorte racial, né? A população de mulheres pretas e pardas, né? Com relação a essas estatísticas, a gente até se entristece, porque saiu recentemente uma estatística que diz que mais 70% das mulheres pretas, elas desconhecem o teor da Lei Maria da Penha. Mas vamos voltar lá. Sobre os homens. O homem, ele não nasce agressor. E por isso que a gente tem que ter diálogos, né, cada vez mais esclarecedores a partir da família, para que esses homens que são os agressores futuros ou se tornem, eles cheguem a entender o quanto isso impacta, né? Eles entendam que os ciúmes têm limite. A mulher não é posse, é sua companheira, é sua amiga, é tua esposa, que partilha lá a conquista que vocês têm e as dificuldades também. Porque a gente vê relatos de autores de agressão que, quando passam por um processo educativo, Jolie, que muitas vezes é imposto pela justiça, eu falo imposto porque vai ter uma condicionalidade se ele estiver respondendo algum processo sob a Lei Maria da Penha. Outros têm a possibilidade de ver isso antes, de forma preventiva, e que não acontece aí até uma questão de feminicídio. Então é importante a gente educar para isso. E as empresas falar para homens e mulheres, né? Porque o impacto social disso, gente, a partir da família,
é profundo. É profundo. É demais. E assim, por que nós estamos levantando essa bandeira? Porque... E com muita propriedade a gente está falando isso. Por quê? Porque eu acho que as empresas são as mais interessadas em ter colaboradores, mente sã, corpo sã, Sim. produtividade lá em cima. E o contrário disso é a verdade. Exato. Caiu a produção do seu colaborador, caiu a sua produtividade, caiu o nome da sua empresa. Então, assim, algo, imagem. é a imagem, é uma coisa que impacta em tudo. Então, você pode falar assim, não, mas o meu papel como empresa é entrar nessa seara. Você já entrou. Não tem como, não. Você já está nessa seara. Já. O que você pode fazer é ter um olhar diferenciado para isso, porque sensível e humano, porque não precisa você ir buscar fazer algo fora, não que você não deva, também é louvável, também se deve fazer, mas às vezes a gente busca muito fazer algo lá fora quando a gente precisa resolver as coisas aqui dentro. Exatamente. Quando a gente tem oportunidade de mudar a vida de pessoas que também estão dando um pouco da vida delas por nós. Sim, com certeza. Que estão se gastando ali por nosso negócio. Então, eu acho que essa visão, ela precisa estar muito nas empresas hoje. Com certeza, ter esse momento de acolhimento e escuta, Sim. né? Para quem tanto faz, né? Que você falou, a gente... tem o colaborador, um ser humano que está ali, que doa seu conhecimento, doa o seu tempo, ele está sendo remunerado para isso. Mas a partir do momento que ele vê que ele faz parte desse corpo, que ele é uma forma, a valorização não vem só pela questão financeira, ela vem por atitudes dessas. Isso é um investimento para as empresas, né? Sim. O que eu falei, essas situações interferem na produtividade do colaborador. Então, quando você pensa em programas e não só pontualmente, de forma continuada, né? Para que você possa garantir essa saúde da empresa. É a saúde da empresa. Agora, a gente está falando muito da iniciativa privada. Sim. Quando a gente fala em iniciativa pública, não seria interessante para os governos terem programas que alcançassem também esse funcionário público? Porque nós entendemos que a condição também dos funcionários públicos não é uma condição diferente dessa. Não. Por mais que existe aquela fala, é funcionário público, parece que pelo fato dele ser funcionário público, ele tem uma certa segurança, né? A estabilidade, ele tem um certo selo ali que garante que o futuro dele está concursado, ele vai descansar, vai poder trabalhar do jeito que ele quiser, que ninguém vai poder mandar ele embora mesmo. Fala um pouco sobre isso. Essa é um lugar de fala verdadeiro ou existe um falseamento da realidade, essa fala? Não. Eu acho que da mesma forma que a gente fala, lógico, não na mesma medida. A gente está falando de iniciativa privada. A esfera pública, quando a gente fala um servidor público, imagine uma pessoa que está ali, prestou um concurso para determinada atividade a serviço de uma população diversa, é um multiverso de realidades. Ele também precisa estar preparado para esse tipo de situações que a gente está discorrendo aqui, porque isso também qualifica o trabalho dele. A eficiência da gestão pública, ela está atrelada a esse tipo de discussão de fatores sociais, porque o servidor público, ele trabalha com fatores de risco dos mais diversos, né? Quando a gente pega uma Secretaria da Assistência que recebe crianças, que está atrelado aí aos direitos da criança e adolescente, que vem de um lar disfuncional, que sofre maus tratos, alguma forma de abuso, de violência, né? Esse funcionário, ele também tem que estar preparado para isso. Ele também tem que ter o conhecimento nesse ordenamento jurídico, não como um advogado, um especialista da área, mas para que ele possa identificar sintomas que levem ele à compreensão e um acolhimento humano,
para a população. E eu diria até, Lu, que ele precisa ter muito mais apurado esse nível de autoconhecimento, de percepção, autocuidado, para que ele possa exercer com o outro. Porque a impressão que eu tenho é que, eu não vou dizer que é uma regra, mas o que a gente ouve dizer por aí é que o funcionário público, ele tende a não ser sensível à dor do outro. Porque se ele fizer, ele vai ser remunerado. Se ele não fizer, ele vai ser remunerado do mesmo jeito. Isso acontece na esfera particular, só que na esfera particular não existe um concurso, né? Então, se ele não responder com a produtividade, realmente amanhã ele pode ser desligado, demitido. Então, o funcionário público, ele tem ali um pouco essa vantagem sobre o outro. Só que isso também é algo que vai contra ele próprio. Primeiro, é uma pessoa que, se ela tiver essa insensibilidade, significa que é uma pessoa que ela é limitada nos sonhos. Sim. É uma pessoa acomodada. É uma pessoa que ela não tem desafios. Qual o desafio dessa pessoa? Qual o sonho dessa pessoa? Muitas vezes, né? Não tem mais aquela perspectiva de futuro, né? Então, será que isso também não é prejudicial? Não estou dizendo só para ele, mas até também para essa autoridade que está lá no momento, porque ela poderia mudar esse mindset, porque se ela muda um mindset, a forma como esse colaborador atende uma pessoa, reverbera em 15, 20 pessoas. E aí a gente está falando agora de uma perspectiva de você plantar porque você colhe. Porque assim, o que eu vejo hoje na esfera pública? Né? Eu construo alguns programas meus, vamos supor, eu sou a autoridade máxima aqui nessa cidade, ou um secretário, ou um prefeito, ou enfim. Eu construo os meus programas, eu implanto esses programas, mas depois, ao mesmo tempo, eu estou preocupada nesses 4 anos em fazer uma percepção de que eu fiz alguma coisa que foi visível aos olhos. Sim. Só que talvez o meu trabalho suado de querer provar isso para a população, ele fosse muito mais perceptível e daria muito mais resultado se eu fizesse algumas coisas que parecem que não são tão importantes, que é esse investimento nesse corpo, no ser humano, nas pessoas que te servem, porque tem muitas pessoas do funcionalismo público que não acreditam nos seus gestores, e tem muitos gestores que têm a postura de não se importar com isso. Se ele não se importa com quem trabalha para ele, a população vai se importar muito menos com ele. Então, às vezes, você está investindo num caminho tão árduo para o final desses 4 anos, sendo que você poderia estar usando a chave certa na fechadura certa. Eu queria fazer um parênteses aqui, porque desde que eu ingressei na carreira pública, né, como efetiva, concursada, eu tive a oportunidade de ter sido da iniciativa privada, terceiro setor, e isso fez muita diferença, né? Porque eu vim com uma visão dialética, sempre em movimento. Eu sempre busquei conhecimento, independente da secretaria que eu estivesse trabalhando, da política de assistência, ou da política para mulheres, ou política do trabalho, da saúde. Eu sempre busquei me capacitar, Jolie, me qualificar para atender sempre a população como é o nosso dever. Né? A gente está ali para isso, né? Então, esse tipo de consciência cidadã e social, eu acredito que a partir de um programa continuado, ele reflete em serviços continuados e que se traduz em política pública, porque política pública é diferente de política de governo. Política pública é uma política de Estado que ela tem continuidade. Hoje eu estou com o prefeito X, amanhã com Y, ela vai continuar. É uma política pública. Sim. Quando era uma política de governo, muitas vezes muda o governo e aí começa do zero. E talvez aquilo que estava dando certo deveria ser aperfeiçoado, enfim. E a gente vai muito pelos estudos, porque a política pública ela se baseia em estatística, números, para a gente poder, porque a gente mexe com o dinheiro público.
né? Para a gente poder investir naquilo que realmente, com base em diagnósticos, que apresentam a realidade da população e seus recortes, a gente vai trabalhar e investir, né? A política pública. Então, quando a gente fala de programas assim, para investir também em servidores, é importante, porque ele vai trazer, não é um diferencial, é aquilo que realmente deve ser. Sim, né? sim. E isso me traz pelo menos uma consciência, daqui pouco tempo, com a graça de Deus, eu vou me aposentar, né? Mas eu falo me aposentar não é porque eu quero encerrar minha carreira, é porque ao longo da minha trajetória profissional na esfera pública, esse movimento, ele refletiu em frutos, né? Com relação ao ser humano que eu atendi. Quando eu passa anos, eu recebo depoimentos de pessoas que passaram pelo atendimento que eu participei, conseguiram uma perspectiva diferente para a sua vida. Um exemplo das mulheres que passam por violência, que hoje se tornaram mulheres fora desse ciclo, permanecendo ou não com aquele marido. Talvez aquele marido também teve a chance de passar pela escola, pela reeducação, e enxergar que a atitude dele era errada, não era certa. E se regenerar. Porque é possível, né? Tem casos que não, né? E por isso que eu quero reiterar aqui, se você está passando por uma situação dessa, é buscar ajuda, não sofra sozinha. Tem autoridades que foram instituídas para isso, profissionais, assistentes sociais, psicólogos, advogados, né? A delegacia de polícia, né? Porque a gente já viu muitas vidas serem ceifadas, porque e isso não é julgar, porque a gente não sabe o motivo que leva a mulher a sofrer tantos anos com aquela violência. E muitas retornam também. E retornam, porque... E muitas, às vezes, não é que retornaram para o mesmo. Elas se separaram, mas repetiram a história com outros. Aí nós estamos falando de mulheres que não foram curadas, né, que sofreram ali a violência, o trauma, né, que foi gerado por um abuso emocional, um abuso sexual, um abuso muito grande, e ela não curou essa ferida emocional. E quando ela não cura essa ferida emocional, a frequência dela chama outro abusador. Exato. Né? Chama outro abusador. Sim. Ela é como se ela tivesse condenada, por mais que ela não esteja, mas é como se ela tivesse condenada a repetir esse mesmo padrão. O comportamento dela, ele começa a ser um comportamento de vítima. Ela está o tempo todo agindo no emocional. Então ela se torna uma presa fácil quando ela não é curada desse abuso. E aí ela passa e repete todo o mesmo padrão. E nessa repetição desse padrão, ela encontra um outro abusador. E se Deus não tiver misericórdia, e se ela não encontrar uma Luciana, se ela não encontrar uma Jolie, eu estou dizendo assim, se ela não encontrar uma ajuda, se ela não encontrar uma ajuda de alguém que possa trazer essa consciência para ela e tratar esse trauma com todo o conhecimento que está disponível hoje, para que ela possa estar num lugar de restauração, ela pode realmente ser a próxima vítima. E fatal, ceifada, né? Ceifada, como a gente tem visto muitas mulheres. E as feridas emocionais que são causadas são muitas, né? A gente fala que são 5 feridas, né? Feridas geradas por abuso, feridas geradas por luto, feridas de humilhação, feridas geradas por injustiça. A exposição, constrangimento. A exposição ao constrangimento. Que isso é da humilhação. Né? Pessoas que foram ali expostas numa situação de humilhação e foram traumatizadas por isso. Já e ficam paralisadas. A gente frisar um ponto, né, que é cultural. Às vezes a gente fala, chega num lugar, sofreu violência, ela vai relatar numa autoridade, né, que sofreu violência, mas não foi física. Mas a psicológica também é uma forma de violência pesadíssima. A moral está prevista na Lei Maria da Penha e que deve ser denunciada e você deve buscar ajuda. E ela tem previsão legal de assistência a essa mulher. A psicológica, ela somatiza, como são dados científicos, doenças, né, físicas na mulher que pode ser reversível.
né? Eu ouvi uma colega de grande estrada aí como médica, especialista em ginecologia e a violação sexual da mulher, violência sexual contra a mulher, que ela falou aí nos dados, citou que muitas mulheres desenvolveram câncer, somatizando a depressão, o medo, os traumas dentro dela, porque isso gera o câncer. Então, é muito grave. É grave. É gravíssimo. É um estado de estresse muito grande que ela se submete pelo medo de perder aquela família, muitas vezes aquele marido. Muitos casos de violência que acontece é porque a mulher ela é dependente, ela tem a dependência financeira desse agressor. E sofre a violência patrimonial. Então ela sofre a violência patrimonial e ela não vê um caminho para ela se livrar disso, porque o agressor, ele muitas vezes é o que você colocou de uma forma muito bem colocada, Lu, às vezes ele não bate na mulher, mas ele faz uma agressão emocional, fazendo com que ela se torne uma vítima dele. Refém dessa violência. No sentido assim, ele faz ela acreditar que ela não é capaz de fazer nada além daqueles papéis que ela está lidando ali e mais, que ela é uma incompetente. Muitos agressores de mulheres, eles agem de uma forma tão violenta que a mulher ela perde a referência de quem ela é. E ela se coloca num lugar de subserviência, de que ela tem que fazer tudo da forma como ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer e se anular completamente. E aí ela não é uma pessoa, ela não se sente mais um ser humano, ela se torna um objeto de uso e desfrute desse agressor a hora que ele quiser, da forma como ele quiser. E ela se sente tão acuada que ela não consegue se libertar dessa relação perniciosa e agressiva, porque na cabeça dela ele ainda está fazendo um favor de mantê-la nutrida fisicamente, mas na verdade ela fisicamente, que eu falo, alimentada ali com alimento, ele fala, eu sustento você, né? Eu que te mantenho, eu te dou comida, eu te dou casa, como se ela fosse um animalzinho de estimação dele. A mulher, ela não precisa, o homem, ele não tem que nutrir a mulher só com casa e comida, não. Sustentar ela assim, não. Ele tem que manter a mulher nutrida antes de tudo em amor. A mulher ela é um ser que precisa se sentir amada, acolhida, afetivamente saudável. Ela precisa ter saúde física, emocional e espiritual. E foi Deus que falou: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O marido, ele tem obrigação de manter a mulher sanada emocionalmente. A mulher que ela é amada, ela não quer briga com ninguém. A casa dela é a extensão de como ela se sente. Olha só os sintomas da mulher que sofre violência. A casa completamente disfuncional. Ela não consegue. Ela não consegue manter uma casa organizada. Por quê? Porque dentro dela está totalmente desorganizada. Exato. A casa é uma extensão de como ela se sente. Os filhos é uma extensão de como ela se sente. A comida dela não sai um gosto bom. A beleza dela não floresce. Por quê? Porque o marido que deveria colocar um fertilizante nessa mulher elimina as forças, elimina a energia e ele suga, né? Ele suga e ele coloca só o quê? Só palavras ruins. Sim. Ela sofre ali com crítica o tempo todo, ela sofre com comparações o tempo todo, ela sofre com cobrança o tempo todo. E no fim das contas, o pior de tudo, que ela acredita que ela é culpada. Sim, ele coloca esse peso nela. A maior punição, né? E o que faz muitas mulheres voltarem para o ciclo da violência, quando elas tomam uma decisão de buscar ajuda, elas sentem culpa, né?
por tudo que lhe é atribuído de pejorativo, uma comida que queima, que ela chegou do trabalho cansada, acabou queimando, é que ela não sabe fazer comida, é que ela não sabe dar conta da casa, que ela não sabe, ela não presta, ela é isso. E aí é um processo de coisificação da mulher, o objeto, a mulher objeto, ela não é um ser humano. E isso daí, esse padrão do marido que faz isso com a mulher, ele é adotado pelos filhos também. Reflete. Porque as crianças... É a referência. É a referência. E tem muitos que eles fazem o seguinte, a mulher vira empregada e ele e os filhos viram os algozes. Sim. E aí os filhos começam a tratar a mulher também da mesma forma. O respeito com a mãe não existe mais. Não existe mais. E aí é como se fosse ali um aprisionamento dessa mãe, uma desqualificação total da figura materna. Eu diria não, é algo completamente diabólico da desconstrução da identidade de quem é a mulher feita por Deus nessa sociedade. Quem é essa mulher? Feita e amada, amada. Porque Deus escolheu uma mulher, né, para trazer o Salvador ao mundo, quando o sim de Maria aconteceu, né? Quando falam a gente tem uma questão bíblica também que fala desde Eva, que caiu na tentação da maçã, tudo. Mas se a gente... não era maçã, que era um fruto. Que era um fruto. Mas quando a gente se atém aos detalhes da Bíblia, o protagonismo dessas mulheres, Esther, Ruth, tantas outras, Abigail, né? Abigail. Poxa, quanta construção, né? Com a doação delas, primeiramente para Deus, depois para a humanidade, foram realizadas, né? Quantas civilizações, povos se levantaram com o protagonismo dessas mulheres. E então tem um propósito. Deus criou o homem e a mulher com um propósito muito legítimo, né? E ninguém merece ser tratado dessa forma no mundo, quando você descreveu todas essas formas de violência, Jolie. Sim, e eu vou falar mais. A mulher ferida, a mulher que tem essas feridas emocionais, nós sabemos que pela psicologia e pelos estudos, são 5 feridas emocionais, como eu já falei. Eu vou repetir elas para você. A ferida de abuso, a ferida da injustiça, a ferida da humilhação, a ferida do luto, a ferida do aborto. São 5 feridas emocionais. Quando nós sofremos algum tipo de abuso, que geram traumas, que causam feridas, e essas feridas elas não são curadas, existe um distanciamento de quem nós somos para quem nós estamos para quem nós nos tornamos por causa dessas feridas. Nós muitas vezes não somos a ferida, não somos a manifestação dessa ferida, mas nós não conseguimos agir com a nossa verdadeira identidade. Essas feridas, elas causam algo tão danoso na nossa identidade genuína, que esse trauma, ele cria sintomas que te deixam paralisados nesses sintomas. Então, o tempo todo, a pessoa que foi humilhada, ela vive ali num lugar de medo, num lugar de insegurança, num lugar de muitas vezes ficar se justificando, num lugar de muitas vezes não saber falar não para o outro, entendeu? A pessoa que muitas vezes ela foi injustiçada, ela sempre está naquele lugar de perfeição, de ser perfeccionista, de não errar nunca, porque ela já foi tão injustiçada na vida, ela já sofreu essa injustiça, que a dor é tanto que ela não quer sofrer de novo. Então ela assume o lugar do perfeccionismo, mas esse não é o lugar saudável para ela. Então, assim, nós precisamos identificar aonde está as feridas que nos fizeram perder a nossa real identidade e fazer com que a gente esteja manifestando os sintomas dessas feridas na nossa forma de ser. E aí o abusador, ele tira proveito disso. Por quê? Porque a pessoa que foi humilhada, injustiçada, ela se tornou uma pessoa insegura.
Aí o abusador, quando ela, vou dizer no caso de uma mulher, quando ela queima um arroz, como disse a Luciana, quando ela queima uma roupa, porque ela estava tão insegura ali, atrapalhada, com medo de incorrer de novo, porque ela pode sofrer aquela injustiça de novo, e ela queimou, aí a voz que ela escuta do abusador é assim, tá vendo aí? Você é um incompetente mesmo, não serve nem para passar uma roupa, não serve nem para fazer uma comida. E aí ela começa a acreditar que esse lugar da insegurança, da falha, da inconstância, da incompetência, ela começa a assumir esse lugar e vestir essa roupa falsa como sendo a identidade dela. Então nós estamos aqui hoje para ajudar você a não viver o sintoma do seu trauma, para você não ser a pessoa que manifesta o tempo todo esse trauma. Você vai manifestar se você não é curado, mas você tem que ter consciência. Muitas pessoas não têm consciência do trauma. Elas vivem aquilo, mas elas não sabem por que ela está vivendo. Ela está totalmente desconectada, ela está totalmente bagunçada dentro dela, porque isso gerou uma bagunça. A pessoa que sofreu um abuso sexual, ela sofreu esse dano na identidade dela, que sangra, uma dor que sangra, que o tempo todo ela fica lembrando disso, e muitas vezes ela não sabe como se libertar disso. Ela não tem essa consciência. Então nós precisamos ali trazer isso à consciência dela. Falar sobre isso. E aí quando a gente traz isso à consciência com técnicas, né, com busca, uma linguagem adequada. Com uma linguagem adequada, com ferramentas que estão disponíveis, ferramentas de terapia, ferramentas do coach, ferramentas de autoconhecimento. Aí sim, nós trazemos para essa pessoa uma consciência e sim, uma condição para que ela busque essa cura. E aí a forma como ela pode encontrar essa cura pode ser a forma que ela jamais pensou que seria. Nem imaginava. De tanta dor. Ao longo da vida. E eu quero dizer que tem dores na sua vida que você pode dizer assim, que você tem até vergonha muitas vezes, porque essas feridas, elas colocam a pessoa no lugar de vergonha, né, Luciana? Sim. A pessoa se culpa. Constrangimento. A pessoa, principalmente que sofreu um abuso sexual. Condenação na infância, ela começa a se culpar, porque o abusador faz isso com ela. O abusador fala assim, não, foi você que me seduziu, foi você que fez isso, coloca a culpa nela. Então essa pessoa, ela tem áreas da vida dela que ela sofre essa dor calada, porque ela tem vergonha até de expor isso. Mas Jesus, ele veio trazer vida e vida em abundância. Não tem nada, não existe nada que Jesus não possa entrar. Não existe áreas na vida das pessoas que Jesus não possa entrar com o sangue dele e lavar e restaurar e purificar e trazer essa consciência e mudar essa pessoa pela renovação do entendimento dela. E nós estamos aqui para trazer essa mensagem de paz para você. Deus usa as ferramentas também. Ele trouxe profissionais que têm ferramentas adequadas que vai te ajudar a sair do lugar da dor para o lugar de restauração, de alegria, de vida plena. E é isso que nós estamos aqui. É essa mensagem que nós viemos aqui pregar e falar para você. Existe vida plena em Cristo Jesus. Existe um lugar diferente do lugar da ansiedade. Existe um lugar diferente da depressão. Existe um lugar diferente da culpa. Existe um lugar diferente da humilhação. Existe um lugar diferente da sua dor. Este lugar é o lugar seguro, tranquilo. É um lugar de filho em Cristo Jesus. Ele sim dá a paz que excede todo entendimento e que, aleluia, traz para você a fé, a esperança, o amor
e a restauração em Cristo Jesus. E guarda o seu coração, limpa o seu coração em Cristo Jesus. É este o lugar. Não é, Lu? Eu diria que a gente está numa sintonia aqui, no plano espiritual eu diria que a gente está numa comunhão. Sim, com certeza. Né? Diante a tudo que a gente conversou, eu acredito que o propósito que Deus tem na nossa vida é inimaginável para a mente humana. Sim. Quando lá atrás eu lembro, lá atrás mesmo, viu, gente? Que tem essa cara de mocinha, diga-se de passagem. E é uma mocinha. Com certeza. Quando eu tinha os meus 12 anos, que eu fui chamada pelos caminhos do Senhor, batizada no Espírito Santo, pela misericórdia e graça de Deus, Deus falava para mim que eu ia passar por vários povos, falar com doutores e, enfim. E a gente não pensa, né? E aí, quando eu me formei, antigamente era processamento de dados, hoje é TI. Eu falava assim, eu não quero trabalhar com essas máquinas, com computador. E quando eu me formei, tudo que eu aprendi ficou obsoleto no mesmo ano. Acabei de me formar, depois de um ano entrou o Windows no mercado. Eu trabalhava com COBOL, Macintosh, né? Sim. E estudei, fiz estágio nessa área. Eu falei, não, Deus, eu não quero isso para mim. E nessa época eu passei pela CEAGESP no departamento jurídico, os advogados não digitavam, eles escreviam para eu digitar, eu ficava o dia inteiro digitando e ouvindo o barulho da impressora rima, que vocês não fazem ideia como aquela impressora fazia barulho. Vocês não falam, nossa, Lu, você é da época de 1900 Já contou a sua idade. Oh, Deus, mas o Senhor tem mistério em tudo. E aí eu falava para Deus, será que minha área é direito? E eu tinha essa paixão por direito, mas não foi a minha primeira formação. Foi assistência, né? Em assistência social, serviço social, para ganhar bem menos financeiramente do que eu poderia ganhar com TI e talvez se o direito fosse minha primeira opção. Mas eu ganhei muitas almas. Muitas vidas. Muitas vidas para Deus. Porque eu digo que essa minha primeira opção profissional de graduação, ela foi uma missão de Deus, onde eu pude passar por várias comunidades, trabalhar desde a infância do ser humano até a terceira idade e me deparar com situações das mais diversas, das mais tristes, das mais impossíveis, mas que Deus tinha um mistério. E aí que culminou, né, atualmente, lá em 2013, quando eu participei desse trabalho regional, ainda participo, atuo como profissional, representando o município aqui da região, que a gente se reuniu entre várias mulheres, através dos municípios, para discutir a questão da rede de apoio às vítimas de violência. E a gente não tinha dimensão que hoje esse trabalho ia ser responsável por uma conexão da rede de proteção a essas mulheres, né? De reunir esses lugares e esses serviços de atendimento que são portas de entrada, né? E por isso que é necessário realmente essa formação dos profissionais, para que esses profissionais que estão nessas portas de entrada da esfera pública ou lá na empresa, seja qual for o ramo, a ramificação de atuação dessas empresas, eles estejam qualificados para a vida. Porque quando você fala de uma pessoa, ela tem uma história. A Luciana tem a história dela, a Jolie tem. Quando eu falei da infância, aquele aluno que está com problema de evasão, isolamento na escola, que não conversa com ninguém, ou que agride os coleguinhas, ele tem uma história, é um ser humano. Nós lidamos com o ser humano, e eu acredito, não sei por que eu estou falando isso, mas Deus sabe, por mais que a gente avance com robótica, a área, que já na minha época da impressora rima que fazia a gente falava que um dia a gente ia falar na palma da mão com outro ser humano, e eu não acreditava. Sim. Mas tudo isso tem a mão de Deus. E Deus criou o ser humano, não as máquinas. Então, Deus tem um mistério muito grande com o ser humano. E isso, máquina nenhuma vai substituir. Uau! Então, que a gente invista nas vidas, que possamos ter essa sabedoria, desde os empresários aos gestores públicos. Porque na gestão pública, eu trabalhei muitos anos com atendimento às pessoas e às várias questões sociais. E há algum tempo,
há algum tempo eu trabalho com a gestão pública, pensando em programas, projetos para atender essas pessoas lá na ponta e com as mais diversas áreas da ciência. E Deus ilumina no sentido de que quando eu penso nesses programas com a equipe, a gente pensa nessas situações e para além dessas situações, o ser humano que está ali. Então isso é uma diferença divina do céu, né? E é isso que eu tenho, que eu peço para Deus, né? Que a gente passa pelos espaços, Jolie, mas o que importa é que aquele trabalho continue. Esse é o meu lema. Nós passamos por todos os lugares, mas quando isso é algo realmente divino, eu tenho a liberdade de falar nesse programa assim, Sim. Né? Que vem de Deus, isso vai continuar, né? Então, assim, tem essa base sólida, né? Que por mais que a gente avance no tempo, Deus criou o ser humano. E isso vai continuar. Vai continuar. Então, Jolie, diante da minha trajetória, né, de vida profissional, eu acredito muito que essa inspiração no ser humano foi a minha maior motivação. Independente da área de atuação dentro da minha trajetória profissional, onde fui buscar conhecimento, qualificação para determinadas questões que eu pude lidar, questões sociais, fenômenos sociais como a violência doméstica, a violência urbana, a violência familiar. Desde quando eu trabalhava segmento criança e adolescente, onde eu busquei uma pós em psicopedagogia, até as outras questões com pessoas mais velhas, adultas, quando eu vim trabalhar com mulheres vítimas de violência doméstica. Tudo isso me fez e me tornou o ser humano que eu sou, em constante construção, porque nós estamos vivos, a vida é um movimento constante, e eu acredito muito que a informação transforma, ela promove uma transformação social, a informação qualificada, a informação correta, ela é capaz de transformar uma sociedade, né? É assim como esse projeto que a gente está aqui discorrendo, conversando, né, nesse programa. A partir disso, dessa essência do ser humano, né? É nisso que eu acredito, na essência do ser humano. O que essa essência, ela pode impactar a nossa vida. A partir do momento que a gente consegue enxergar, através dessa essência, a nossa verdadeira e legítima identidade, para se tornar um cidadão do bem, né? E para que a gente possa ser multiplicadores de cidadão e cidadãs do bem, dentro e fora de casa, e propagar isso nos espaços públicos, nos espaços privados, aonde quer que a gente passe, porque é isso que vai fazer o diferencial no mundo. É isso que vai provocar uma transformação que pode impactar na vida das pessoas a partir de seus lares, a partir das suas relações humanas, as suas relações de trabalho, as suas relações sociais. É isso que faz a gente ter esperança que o mundo pode ser melhor. A gente sabe que vivemos tempos difíceis, cenários difíceis, mas como filhos de Deus, pessoas que acreditam que existe um bem maior, que pode transformar o ser humano, a vida dos seres humanos. É a partir daí que a gente pensa que programas que são pautados desta forma possam transformar essa sociedade que a gente vive nas relações entre homens e mulheres, a partir de quando a gente é pequenininho, meninos e meninas. A educação é tudo. Para além do modelo cartesiano de ensino, né, que a gente tem desde a nossa formação básica, né, no ensino fundamental, a partir daí, atrelada a uma educação, uma formação social, que a gente vai formando as pessoas, o seu caráter, né? Então a nossa responsabilidade, ela tem que ser compartilhada, né, entre homens e mulheres, né, para que a gente possa ter um equilíbrio e uma equivalência de direitos. Eu, enquanto mulher, tenho minhas diferenças com relação ao homem, aos homens, nós mulheres,
Mas para que a gente tenha um mundo com uma justiça social para todos, a gente tem que equivaler esses direitos também. De repente, não é pelo fato de eu ser mulher que eu sou menos qualificada para disputar um cargo dentro de uma empresa. Seja qual for a questão hierárquica desse cargo, ou almejar uma profissão que é ainda hegemonicamente masculina, vou citar engenharia, que a gente ainda vê, assim, a maioria são homens que se formam em engenharia. Mas isso não desqualifica mulheres que querem concorrer a um cargo ou se graduar em engenharia. Nós temos dentro dessa campanha do ativismo que eu citei, os 21 dias de ativismo, do combate à violência contra as mulheres no mundo, que começa recentemente, a ONU mudou, começa a partir do Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. A gente tem um dia que marca muito, que é o dia 6 de dezembro, o Dia do Laço Branco. O que significa isso, Luciana? Esse dia ele se originou quando houve um fato entre alunos de engenharia, tem muito a ver com o que eu falei agora, e um aluno de engenharia, ele não aceitava ter uma colega do sexo feminino se graduando em engenharia, ele achava que isso não era coisa de mulher. E isso desencadeou na morte dessa menina. Aí vejam bem, é por isso que a gente luta para esses espaços, a gente ter o direito, enquanto mulher, também de estar neles. Hoje a gente tem motoristas de ônibus, mas quantos ditados a gente já ouviu falar, né? Mulher no volante, perigo constante. Então, às vezes a gente dá risada, mas é complexo. E olha que mulher é cuidadosa, hein? Não é só porque eu sou mulher, não. Mas quando a gente dirige, acho que a gente presta mais atenção que os homens. Mas, enfim. Respeitando a natureza do homem e a natureza da mulher, ninguém é melhor que ninguém. É o ditado, na verdade eu falei, mas no fim, no frigir dos ovos, que eu queria passar para vocês é o seguinte, né? Deus fez o homem e a mulher na sua semelhança. Então vamos levar isso para o nosso coração, a sua imagem e semelhança, quando a gente olha assim, para a gente se olha no espelho, homem e mulher, a imagem e semelhança de Deus, o ser que criou o universo. A gente não consegue alcançar esse universo, é inimaginável o tamanho do universo. Imagine quando Deus criou a gente, a imagem e semelhança dele. Vamos respeitar esse princípio soberano de Deus. Quando a gente respeita um ao outro, próximo, a tua mulher, a tua esposa e vice-versa, a gente está seguindo esse mandamento de Deus, a gente está seguindo esse ensinamento de Deus. Então eu queria assim resumir, né, essa consideração que eu estou fazendo agora no programa, nesse sentido. Olha a dimensão da imagem e semelhança de Deus. Louvado seja Deus, porque eu estou sentindo muita unção dele aqui falando com vocês. Então, vamos seguir ao pé da letra. Eu acredito que quando eu falei da educação transforma, esse tem que ser o primeiro ensinamento na nossa vida. Entender que nós, mulheres e homens, somos imagem e semelhança de Deus. Se você ama Deus, você vai amar sua mulher. Você não vai levantar sua mão para ela. Você não vai criticar, você não vai humilhar, você não vai constranger ela na frente da família, ou expor ela fora de casa, em algum lugar, no mercado, enfim. Você vai amar a mãe dos seus filhos, você vai respeitar aquela mulher que te ajuda a trazer o sustento para casa. Você vai compartilhar com ela os cuidados no lar, com seus filhos. Bom, para finalizar, eu quero agradecer, Jolie, a minha participação aqui. Foi muito especial, foi realmente preparada por Deus. Agradecer a todos e todas que nos acompanharam. Dizer àqueles aí, né, empresários, pessoas que estão à frente aí de negócios, né, que vejam, né, esse lado humano realmente, né, que tenham essa consciência social e cidadã, né, para um desenvolvimento para além do indivíduo, do coletivo, porque isso impacta realmente no desenvolvimento da sociedade como um todo. Eu vou deixar uma frase de uma
pessoa que eu também admiro como literária, uma mulher, né, que a gente possa ter um mundo que a gente tenha aí superado as diferenças que a gente tem entre homens e mulheres, para que a gente consiga ser humanamente iguais e que a gente consiga que nós consigamos ser livres, essa liberdade que foi discorrida aqui, essa liberdade em Deus, a partir da nossa identidade genuína, da percepção e empoderamento dessa identidade genuína, sem ferir o outro. Agradeço porque chega fases da nossa vida que a gente pensa que não pode sonhar mais, né, Jolie? Sim. A gente pensa que vai estacionar, né? Mas enquanto a vida, né, a vida está em movimento, sempre há esperança em vários campos, né? Então, nunca deixe de sonhar, você que nos acompanha. Para eu que falei, estou prestes a aposentar, eu disse, não, mas eu não vou parar. É uma transição profissional e resgatar uma perspectiva de empreendedorismo em mim, e que tem parte a Jolie nisso, primeiro a mão de Deus e a mão da Jolie. É uma grande oportunidade de pensar ainda em sonhar, porque enquanto a vida, realmente há esperança em vários aspectos. Então, fica aí para vocês, né? Tenham esperança, tenham fé. E fé, como eu ouvi falar hoje, também naquilo que que a gente não vê, não enxerga. Mas Deus cria caminhos, cria possibilidades infinitas na nossa vida. Então, fica aí, né, a minha mensagem para quem nos acompanhou e meu agradecimento a todos e a todas. Jolie, obrigada. De nada. Uau, que poderoso. Deus abençoe a sua vida, Deus te abençoe e vamos para o próximo vídeo.